Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Bova 11. O Merenda montou uma estruturinha bem suave, bem light, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se vocês gostam do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal. Beleza? O Merenda deu uma sumida, é verdade. O Merenda iniciou um novo trabalho e, com isso, o Merenda não consegue, não conseguiu associar todas as coisas ao mesmo tempo, né? O Merenda é aquele eterno aprendiz, está sempre aprendendo alguma coisa nova e trazendo um pouco mais de conhecimento para vocês aqui, né? Então, o Merenda agora fez a parceria com o Ativo Virtual, né? A plataforma está funcionando de vento e popa e a gente está muito feliz, né? Muito feliz com essa parceria. Então, pessoal, o Merenda não vai mais sumir. Vou reduzir a bateria de vídeo, né? Porque agora eu tenho que me dedicar, né, a essa comunidade maravilhosa do grupo VIP e do grupo Premium, né? Mas o Merenda vai continuar assim. E vem novidades, pessoal. Vem novidade, vem coisa bacana pela frente. Aguardem, pessoal. O Merenda está sempre aprontando alguma, né? E um abraço aí a todos que comentaram. Merenda não some. Cara, eu fico muito feliz e lisonjeado de saber que pessoas como vocês gostam do conteúdo do Carlos Merenda, tá? Não é um conteúdo sofisticado, é um conteúdo bastante simples, né? Mas eu vou melhorar a parte de áudio, a parte de vídeo, né? E tudo vai ficar uma delícia, pessoal. É uma questão de tempo, beleza? Então a gente vai comparar logo o Bova 11 com os índices, né? E aquela velha polêmica da comparação com a renda fixa. E aqui sim, aqui todos aqueles críticos, né, que gostam de comparar os índices, eles têm razão em relação ao Bova 11. Porque o Bova 11, pessoal, eu não vejo na minha cabeça que não é inteligente para o investidor de longo prazo ter Bova 11 em carteira, né? Isso é apenas um índice. Ele não te dá dividendo e você só pode operar opções desse ativo. Então, dito isso, o que é que o Merenda faz? O Merenda não quer ter Bova 11 na carteira, então o Merenda está operando opções de Bova 11. Não só eu, como vários influencers aí operam as opções de Bova 11, mas não tem uma Bova 11 na carteira. Por quê? Não tem retorno. Para mim, isso aí não é inteligente para o investidor de longo prazo ter o Bova 11. É muito melhor ter um Banco do Brasil, ter um Itaú, uma Itaúsa na carteira, do que ter um Bova 11 que, para mim, não vai servir para renda, né? Ele não serve para renda. Então, tá aí a comparação válida, né, dos profissionais de mercado que comparam, que dizem que a Bolsa sempre perde para renda fixa, né? Só que a Bolsa é o Bova 11, né? A Bolsa é o Bova 11. E aqui, a galera, em geral, gosta de comprar ações do Bova 11, small caps, e aí cada um tem o seu objetivo. Por isso que eu não gosto dessa comparação, tá? Não acho saudável, porque você acaba induzindo o investidor a acreditar que as ações do Ibovespa elas dão menos que a renda fixa. E isso não é verdade, pessoal. O Itaú deu muito mais que a renda fixa. O Banco do Brasil deu muito mais que a renda fixa. A Itaúsa deu muito mais que a renda fixa. A Petrobras deu muito mais que a renda fixa, entre outros aí. Então, não caiam nessa comparação. Comparem, estudem o que vocês acreditam que pode ser melhor que o Ibov. E tem várias ações que batem o Ibovespa de longe, tá certo? E nós já trouxemos aqui no canal algumas. Então aqui, pessoal, a gente vê que ele tem uma estabilidade, né? Ele tem os seus zigue-zagues, mas ele tem uma estabilidade, tá? Ele tem uma estabilidade, é um papel de baixa volatilidade, tá? De baixíssima volatilidade. E, em função disso, quando a gente olha o gráfico do Bova 11,
tá? O que o Merenda traçou para o Balva 11 foi isso aqui, tá, pessoal? Ah, Merenda, mas eu não, isso aqui não tem fundamento. Tudo bem, eu já falei para vocês que cada um tem o direito de analisar conforme, né, a sua visão de mercado, tá? Então, isso aqui, na análise técnica, é chamado de bipolaridade, né? A gente vê que isso aqui virou um suporte em tese. Se a gente tiver um toque até aqui e ele retornar, né, para a média, ou para o topo histórico, né, se ele retornar, média não, pessoal, topo histórico, aqui, ó. Então, o que é que o Merenda acredita? Que na opinião do Merenda tem grande chance de acontecer. E a gente viveu uma lateralização, né? Entre 133 e 125,99, caso a retração do Ibova venha até essa região aqui, que é a região de bipolaridade, né? Vai virar uma região de bipolaridade, porque o que era resistência pode virar suporte, né? A gente só vai saber se manter nessa região de preço, nessa banda aqui, ó, nessa região aqui, tá? Se ele se manter aqui nessa região, aí sim, né? Aí a gente chega à conclusão que pela análise técnica fez uma bipolaridade, pessoal. Olha só que coisa linda. E ali, pessoal, a gente verifica que esse canalzinho aqui já está mais do que dito que a primária já era, né? Então, a gente está com a expectativa de tocar nessa reta Merenda e subir ou nessa aqui ou nessa aqui. Então, você veja que vai depender muito do que vai acontecer com juros, né? A expectativa é de uma alta de juros, porém, se o resultado das empresas vierem favoráveis no terceiro trimestre, no quarto trimestre, e a gente conseguir cortar gastos, né? Muito provavelmente o Brasil pode ficar atrativo, tanto para a renda fixa como para a renda variável. Para a renda fixa já vai ficar atrativo, né? Se os Estados Unidos cair os juros, automaticamente a galera pode dar uma ciscadinha aqui. E é onde que o dólar pode vir também dar uma recuada. Beleza? Então, pessoal, 125,99 e 133,81 é a banda, né, que o Merenda acredita que pode acontecer. Se vai acontecer, eu só sei que nada sei, tá? Então, é achismo do Merenda, pessoal. E aqui, pessoal, a gente vai mostrar para vocês agora o scanner da Bolsa, tá? Então, o Merenda fez uma parceria e esse sistema, ele te dá raio-x, Brasil Macro, consulta por empresa, tem o DRE, DFC, quem gosta de balanço, melhores empresas, recomendações, e tem o Discontex, assim como tem o Merendex, tem o Discontex. Então, o rapaz que fez isso aqui é um CNPI-T, tá? Um CNPI técnico, é um cara muito bom. E ele se chama Eduardo, tá? Então ele fez aqui, né, o Market Break, né? E Market Break é um nome bonitinho, né? Difícil de pronunciar. Então, traduzindo para o português, é amplitude de mercado, tá? Essa expressão se refere ao indicador que mede a direção geral do mercado, considerando a quantidade de ações que estão subindo em comparação àquelas que estão caindo. Olha que coisa interessante, pessoal. Então, a gente vai fazer uma correlação mais embaixo com o Ibov, tá? Então, ele vai ter esse indicador aqui, essa correlação em percentual. O que quer dizer? Que o BOVA 11 está 99,94% com a correlação praticamente igual à do Ibov. E como é que funciona aqui o Market Break, né? Ele tem duas bandas, né? A banda superior e a banda inferior, tá? E ele é composto da média móvel de 20, média móvel de 50 e média móvel de 200, tá? O Merenda não costuma usar média móvel, não tem problema. Mas o que a gente pode falar delas? Bom,
quando a volatilidade está alta, a primeira média a reagir com velocidade é a média de 20, né? A média mais curta. Então, quando a gente olha nesse período histórico aqui, de 2022, a gente vê ela se distanciando da média de 200 e dentro da média de 50 períodos. Quando isso se inverte, como é que isso se inverte? Quando o mercado cai muito rápido e a média de 50 vai começar a ajustar para baixo também, mas aí elas se deslocam, né? Elas fazem esse deslocamento que vocês estão vendo aqui, ó. Já a média de 200, ela fica mais ou menos numa esteira, ó. Ela é a que menos se mexe, tá? Porque ela é uma média de 200 períodos, tá? E por isso ela se mexe menos. Mas quem é que puxa a média de 200? É exatamente a média de 200 períodos, de 50 períodos e de 20 períodos, no caso dessa que ele padronizou aqui. E vocês podem ver, pessoal, que chega um momento que a média de 200 fica lá em cima na banda e a média de 20, de 50 já está trazendo o preço para baixo, tá? Só que na média de 200, o movimento ele é mais lento, é um movimento para longo prazo, tá? E como é que a gente está nesse momento, pessoal? Olha só, a média de 20 já está batendo, tá? Na banda inferior. Olha que interessante, olha o que acontece quando ocorre esse movimento na média de 20 períodos. Normalmente, ela vem para baixo e depois ela dá um respiro. Aqui, ó, deu um respiro, deu um respiro. Olho no lance, investidor. Olho no lance. Então, quem gosta de média, isso aqui é um prato cheio para ajudar na tua análise, investidor, investidora. Então, já que nós estamos falando de correlação, vimos que a Itaúsa também está próximo, né, da correlação com o Ibov. Tá? Isso aqui, pessoal, esse percentual dos últimos 12 meses, eu acho super interessante também. Ó. Por exemplo, o BECPAC está com um percentual de 49,79. Isso aí é a média de preço dos últimos 12 meses. Então, significa que entre o período de 12 meses, o BEPAC está com 49,79%. Seria isso aqui, pessoal, ó. BEPAC. Tá? Olha que coisa linda, mas cheia de graça. É a média que vem que passa, pessoal, de preço. Então, olha só. Quando a gente pega o período de setembro, tá? Setembro aqui, tá? No diário, tá? Nós estamos no dia 20, hoje é 22, né? Então vamos pegar o dia 20 aqui. 20. Tá aqui. Tá? Eu vou marcar aqui o fundo. 20. Tá? E agora eu vou marcar o topo. Olha que coisa interessante, pessoal. Porque ele só vai medir aqui os últimos 12 meses. Então, entre 36 e 30, ele está mais ou menos no meio, ó, 33, 33. Então, por isso que o indicador, tá, está mostrando para a gente que está em 49%, na metade. Olha que coisa bacana. O Miranda que gosta de dividir em 3 a operação, né? Então, toda vez que tiver 49%, 50%, olho no lance, investidor. Olho no lance. Aí pode surgir operações de aerocôndor, né? Operações travadas, né? Operações travadas. Muito top isso aqui, tá? Tem muita coisa bacana que você pode fazer com um papel no meio do caminho em relação aos últimos 12 meses, tá? Agora nós vamos voltar para o BOVA11, né, pessoal? Então, se o BOVA11, isso aí foi uma coisa que eu gostei da plataforma, porque isso é mais ou menos como eu penso, tá? É mais ou menos como eu penso em relação a preço. Então, quando a gente olha o BOVA11, tá? No diário, a gente tem isso aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, para melhorar aqui o tamanho para vocês. Então,
eu tenho aqui essa banda de 133 e tenho aqui 125,99. Aí o Merenda resolveu vender Bova J 133, teto da estrutura, tá? Nós vendemos isso aqui. Mr. France, um abraço para você. Quem me ensinou isso aqui foi o Mr. France, tá? Tem uma operaçãozinha de longa aqui que o Merenda não vai comentar, porque eu não perguntei para o Mr. France se podia dar ou não o enter, tá? Muito interessante a estratégia, nós estamos aplicando essa estratégia, e aí o Merenda vendeu aqui 100 puts, ou 100 call de Bova 11 133, tá? Então, pessoal, primeira pergunta que vão fazer, tá descoberto? Sim. Eu reservei um título do Tesouro para fazer essa operação, tá? Então, eu vendi 100 Bova 11, né? Eu vou precisar de 13.300, teoricamente, para honrar o compromisso, porque isso aqui eu vou fazer uma rolagem eterna. E é a rolagem do bem, a famosa rolagem que você recebe. E temos aqui o Bova 11 V128. O Merenda foi malandro, né? Isso, claro, com a instrução do Mr. France. Só vendendo a metade, pessoal, porque está com tendência de queda. Então, onde é que a gente vai completar possivelmente a outra metade? Quando tocar naquela região lá de 125, a gente vende até dentro do dinheiro mesmo, tá? Para completar. E aí a gente vai ter uma contraparte, que é a put longa, que vai proteger essa operação, tá? Então, pessoal, essa operação, ela pode ser muito favorável no semanal. Ela pode trazer bons resultados no semanal. Então, o Merenda está testando e o Merenda vai demonstrar depois o que aconteceu nos próximos meses, tá? Com essa estrutura, beleza? Então, a gente quer fazer uma bola de neve. Aí você vai dizer assim, mas Merenda, compensa? Vamos lá. Se eu tirar R$150 no final dessa estrutura, na mão, uma cota de tesouro está 15.200, mais ou menos, né? 15 mil, vamos arredondar para 15. Então, isso quer dizer que se eu tirar R$150 nessa estrutura, ou ficar pegando a diferença da rolagem, eu estou tirando aí praticamente 1% da minha renda fixa. Então, isso que eu estou achando interessante. Esse vídeo também é homenagem à Tati, a minha amiga que deu a sugestão de fazer o vídeo do Bova 11, né? Então, pessoal, vamos ver a cena dos próximos capítulos, fora o manejo, né? Por exemplo, o correto dessa operação é você manejar a estrutura toda para baixo, né? Você realizar o lucro da J133, trazer para um strike mais baixo e zerar, tá, a estrutura do Bova V128 e trazer mais para baixo, tá? É uma das estratégias que a gente está aplicando. Ou você pode deixar seguir, né, a estrutura. Se o mercado der um repique, você vai acabar vendo essa operação toda aí virar pó, principalmente se ela trabalhar nessa região aqui, ó, entre 125,99 e 133,81, né? Só que a nossa put está no 128, que seria isso aqui, ó. 128. Seria isso aqui. Então, na verdade, para ela virar pó, ela teria que ficar trabalhando entre 133 e 128, tá? Só que ela está aqui, ó. Ela furou aqui, tá? E para mim a queda de sexta-feira foi exagerada. Mas, mercado do lado direito, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, meu ponto está aqui. Então, eu pretendo que melhorar a banda dessa estrutura, tá? Melhorar a banda dessa estrutura. E aí, nós postaremos os resultados e vocês vão ver como foi que o Merenda merendou suave no Bova 11. Então, é isso que eu tenho para falar de Bova 11. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!